Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos então ao final de mais uma semana de aulas de língua portuguesa para o 4º ano, certo? Sejam bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Então, quero agradecer por você ter ficado aqui com a professora, ter acompanhado as aulas durante toda essa semana. Continue assim, joia? Então, para iniciarmos, vamos conhecer o objetivo da nossa aula de hoje? Acompanhe aqui comigo então. Hoje nós vamos reler e revisar o texto produzido, identificando os aspectos que podem ser melhorados no texto, especialmente, crianças, os elementos coesivos e a pontuação. Joia? Muito bem. Então, a professora só vai fazer aqui vamos recapitular aqui a nossa semana, certo? Lá na primeira aula nós fizemos um roteiro, joia, do conto, A Princesa e a Ervilha. Na segunda aula, nós fizemos a reescrita, deste conto. E hoje, a professora vai fazer com vocês a revisão do texto. Então, a tarefa da aula anterior era o quê? Isso, era vocês reescreverem, o conto aí que vocês tinham feito oralmente antes. Tinham recontado oralmente, vocês precisavam reescrever este conto. E na aula de hoje nós faríamos o quê? Uma revisão. Muito bem. Então vejam, crianças, por que será que é importante nós fazermos a revisão de um texto, tá? Assim, os principais autores e escritores, todos eles fazem revisões nos seus textos, certo? A partir do momento que você dá para uma outra pessoa ler o seu texto, a outra pessoa já consegue identificar ali, certo? Alguns elementos que podem ser melhorados, de repente palavras que você usou repetidas, tá? Então, a revisão aqui, do texto é especialmente para isso, para nós verificarmos o que pode ser melhorado no texto que nós escrevemos, ok? Então, veja, revisar é importante para nós melhorarmos aquilo que foi escrito, como a professora já havia falado. É um processo para garantir que as palavras se encaixem adequadamente também, Por quê? Porque às vezes eu vou tendo as ideias ali na minha cabeça e eu vou escrevendo, mas quando eu vou fazer a leitura, tá tudo assim meio bagunçado, Às vezes os fatos ali não se encaixam, de repente, um fato que aconteceu antes, eu coloco depois, enfim, o texto fica desorganizado. Então, por isso, é muito importante também, nesse processo aqui de escrita e reescrita, vocês fazerem a revisão do texto de vocês. E uma das maneiras mais simples de nós fazermos isso é vocês darem o texto para alguém da casa de vocês mesmos, ler, certo? Então, de repente ali, os pais, ou os irmãos mais velhos, veja, leia esse texto aqui para mim, veja o que você achou dele. Quando você até ouvir a pessoa lendo o seu texto, você mesmo já vai conseguir identificar, crianças, vocês mesmos, já vão conseguir identificar ali alguns elementos, algumas palavras que vocês podem substituir ou mudar, ok? E por último aqui, na revisão, nós verificamos se há palavras repetidas, erros de ortografia e se o uso, da pontuação está correto. Então, sempre que você for revisar, que você for reler ali o seu texto, você vai conseguir, na maioria das vezes, com certeza, identificar esses elementos. Ah, eu vou ler de novo. Olha, essa palavra aqui não era com S, Era com Z, ou não era com Z, era com S, enfim. Quando você faz esse trabalho, você consegue pegar ali muitos errinhos ou você consegue melhorar a escrita do seu texto. Joia? Muito bem. Vocês lembram, então, que na aula passada nós havíamos feito a reescrita, Lá com os alunos Marina, Pedro e com a Isabela. Joia? A professora trouxe novamente aqui o texto que nós reescrevemos, certo? E hoje nós vamos revisar esse texto. Você poderá fazer isso aí com o texto que você reescreveu na sua casa. Joia?
Então, acompanhe novamente a leitura aqui com a professora do texto. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa. Queria muito mesmo. Viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos, mas não gostou de nenhuma. Voltou para sua casa desapontado. Naquela noite, começou uma forte chuva, raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Lá fora estava uma princesa toda molhada, daí que disse ser uma princesa de verdade. A rainha velha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. A princesa acordou e disse dormir muito mal. Tinha algo embaixo daquela cama. Fiquei com o corpo todo dolorido. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido um grão de ervilha com tantos colchões. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Veja, a professora, colocou, como eu não vi, certo? A história reescrita dos alunos, a professora colocou ali um ou outro sinal de pontuação, certo? Mas hoje, quando nós formos fazer a revisão, a gente vai olhar ali, de repente, o que faltou, que outro sinal de pontuação que poderia ser colocado para nós melhorarmos esse texto, ok? Então, veja, o primeiro parágrafo do nosso texto, reescrevemos na aula passada, estava assim. Era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa. Queria muito mesmo. Viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos. Mas não gostou de nenhuma, voltou para sua casa desapontado. A professora, leu esse texto e agora vocês vão aqui acompanhar e fazer comigo a revisão. O que será que a gente pode estar melhorando, crianças, neste parágrafo? Então, veja. Você pode ir fazendo a leitura aí da sua casa, certo? E identificando já o que foi que nós mudamos aqui neste primeiro parágrafo. Então, veja, olhem aqui. A professora até deixou em outra cor, Eu deixei em outra cor ali para ser mais fácil de nós identificarmos, crianças, esse elemento aqui, joia? Então, veja. Essa parte aqui que a professora deixou preto não mudou. Então, era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa. Queria muito mesmo. Vejam aqui, crianças, que a professora colocou o que aqui? Um ponto de exclamação. Por que será que eu coloquei esse ponto de exclamação aqui? Veja que depois da vírgula, na nossa reescrita ficou, que a Marina reescreveu lá, que ele queria muito mesmo. Então, esse, queria muito mesmo, a gente vai sinalizar aqui com um ponto de exclamação para dar mais ênfase, Para quando nós formos ler a história, a gente vai imaginando ali os acontecimentos e tudo mais, você imagina que era um desejo muito grande, muito forte do príncipe, por isso queria muito mesmo, com um ponto ali de exclamação. Aí que veja, viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse igual à dos seus sonhos, certo? Nós já vamos verificar ali o que foi que mudou, deste parágrafo para o parágrafo original, crianças. Mas não encontrou nenhuma, voltou para casa desapontado. Então, veja aqui, ó. Aqui está o trecho, que foi reescrito e aqui o trecho que nós revisamos. Então, vejam. Aqui no queria muito mesmo, tinha um ponto final, certo? Finalizou a ideia. Aqui, a professora colocou um ponto de exclamação para dar mais ênfase de que ele realmente queria muito encontrar
uma princesa para se casar, ok? E aqui, olha, dizia assim, mas não gostou de nenhuma. Veja, o desejo do príncipe era qual mesmo? Ah, era encontrar, né, uma princesa verdadeira. Então, até pode ser que ele tenha gostado ali de uma ou de outra, né? Mas não era o que ele desejava. Então, ele não encontrou nenhuma. Joia? Então, a professora substituiu aqui, olha, o não gostou de nenhuma por, mas não encontrou nenhuma, certo? E aqui também, vejam, aqui diz assim, uma que fosse dos seus sonhos, né? A professora colocou assim, encontrar uma que fosse igual à dos seus sonhos, certo? Porque ele sonhava, ele idealizava uma princesa, então ele queria uma princesa, né, igual à dos seus sonhos, ok? Não mudou muito o sentido ali, né? Mas é para o texto ficar mais coeso, né? Ficar mais bonito, certo, gente? Agora vamos analisar aqui com a professora o segundo parágrafo. Veja, naquela noite começou uma forte chuva, raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Então, este aqui foi o parágrafo, né, que as crianças reescreveram. Agora, nós vamos revisar este parágrafo. Vamos ver o que nós podemos estar melhorando nele. Acompanhe a leitura aí na sua casa, já vá verificando se você consegue encontrar o que foi que nós mudamos. Vai ficar fácil porque a professora, né, deixou em outra cor, mas mesmo assim, leia para você ver como é que ficou. Joia, então veja, né? Naquela noite começou uma forte chuva. Raios e trovões atravessavam o céu e a chuva caía sem parar. Vocês lembram lá no conto original, nós temos que ser muito fiéis, né, ao conto quando nós formos fazer a reescrita. Ele não precisa ser igual, você pode escrever com as suas palavras, certo, crianças? Mas você precisa trazer todos os elementos que foram contemplados, né, na história original, certo? Então, vocês se lembram do autor lá na história original nos mostrando, né, nos contando como que era a tempestade daquela noite, né? Relâmpagos rasgavam os céus, né? A chuva caía aos borbotões, né? Quer dizer que jorrava a chuva. Então, né, a professora, quando a gente for fazer, né, essa reescrita, nós precisamos dar uma ênfase nesta parte do texto que trata sobre a tempestade. Por quê? Né? Porque era uma parte que o autor explorou bastante, trouxe muitos elementos, ele enriqueceu muito esta parte do texto, né? Então vejam, raios e trovões atravessavam o céu e a chuva caía sem parar. Era uma situação muito assustadora, né? Então foi quando o rei ouviu alguém batendo em sua porta e foi abrir. Vamos aqui comparar os dois parágrafos para nós vermos aqui o que foi que nós mudamos? Então veja, né? No primeiro parágrafo, a reescrita dos alunos era assim, raios e trovões até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Ele quem, crianças? Né? Quem era ele que foi abrir a porta? Então veja a importância, né, de nós enumerarmos ali, elencarmos, né, mas assim de uma maneira mais minuciosa os fatos que aconteceram no texto, certo? Colocar mais informações ali para o texto ficar mais completo, digamos assim. Então veja, né? A professora, né, colocou bastante informações. Então aqui os raios e os trovões atravessavam o céu, a chuva caía sem parar, né? Era uma situação muito assustadora. E ali foi quando o rei, né? Veja, até que ele ouviu alguém batendo. Então ele quem? No conto original era o rei, né? Que tinha ouvido alguém bater a porta e foi abrir. Então foi quando o rei ouviu alguém batendo em sua porta e foi abrir, certo? Aqui, crianças, o terceiro parágrafo. Lá fora estava uma princesa toda molhada. Daí que disse ser uma princesa de verdade.
Então, este foi o parágrafo reescrito pelas crianças, né? Agora, a gente vai ver aqui como é que fica o parágrafo revisado. Leia aí da sua casa. Muito bem. Então, veja, a professora reescreveu assim, né? Revisou e reescreveu assim. Lá fora estava uma princesa, toda molhada. Esta parte ficou igual à reescrita dos alunos, certo? Sua aparência demonstrava o contrário, mas ela dizia ser uma verdadeira princesa. Então, aqui nós complementamos, né? Veja, crianças, que aqui, né, o aluno usou o termo daí. Daí é uma palavra que nós usamos muito quando nós falamos, né? Quando nós conversamos assim um com os outros normalmente, nós vamos contando, e daí aconteceu isso, daí aconteceu aquilo, certo? Mas quando a gente vai reescrever, crianças, né? Quando nós vamos escrever um texto, nós não podemos usar estes termos, né? A professora usa bastante aqui o né falando com vocês. Mas é claro, né, que quando eu vou escrever um texto, a linguagem ela tem que ser assim mais culta, né? Eu tenho que cuidar mais com as palavrinhas ali que eu vou escrever, ok? Então vejam, esse mas aqui também, né, está dando uma ideia contrária, porque a sua aparência, a aparência de quem ali, né? Da princesa, demonstrava o contrário, mas ela dizia que ela era uma verdadeira princesa. Então vamos comparar ali, crianças, os dois parágrafos. Né? Então veja, aqui, né, está a parte que a professora mudou, que está em preto aqui, foi o que ficou igual, que se manteve, né? Aí nós mudamos aqui. Daí que disse ser uma princesa de verdade. Então, a professora colocou assim. Sua aparência demonstrava o contrário, mas ela dizia ser uma verdadeira princesa, certo? Veja, né, como ficou melhor escrito. Quando nós vamos ler, né, a gente já vai ter assim uma ideia melhor ali do que aconteceu na sequência dos fatos e tudo mais, né? Que como ela estava toda molhada, suja, certo? A aparência dela não era de uma verdadeira princesa, ok? Mas, né, ela dizia sim que era uma verdadeira princesa. Aqui agora vamos analisar o quarto parágrafo, crianças, que foi reescrito. A rainha velha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. Leia aí na sua casa como é que ficou o parágrafo revisado e reescrito. Jóia. Vamos ler aqui com a professora, então? É o que vamos ver. Lembrando, né, que no parágrafo anterior, certo? Né, a princesa dizia a moça dizia que era uma verdadeira princesa. E aqui em seguida, é o que vamos ver. Pensou, duvidando, a velha rainha. Esta parte aqui ficou igual, né? A rainha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. Ali, a princesa deveria passar a noite. Então, veja que a professora, né, deixou o parágrafo assim mais completo, certo? Vamos analisar aqui, então, os dois parágrafos, né? O reescrito pelas crianças e o que nós revisamos, então. Veja, a rainha velha, a professora substituiu, né? Porque quando eu falo rainha velha, parece que fica um termo assim até meio pejorativo e tudo mais. Então, né, é claro que a professora ainda colocou a velha rainha aqui, mas no sentido assim de que ela era muito astuta, né, de que a experiência de vida dela, né, não deixou ela acreditar ali que aquela moça toda suja, né, era uma verdadeira princesa, ok? Então veja como muda, crianças, né? Então é o que vamos ver. Pensou, duvidando a velha rainha, certo? E a professora também complementou ali. Ali a princesa deveria passar a noite, né? Ali aonde, né? Naquele quarto com aqueles 20 colchões, né?
em que a rainha lá colocou o grão de ervilha, certo? E agora vamos para o quinto, né? E penúltimo parágrafo, porque aqui tem o último, certo, crianças? A professora deixou junto ali, porque daí era só uma partezinha, certo? Que é o finalzinho da história. Mas vamos ler aqui. A princesa acordou e disse: dormi muito mal. Tinha algo embaixo daquela cama. Fiquei com o corpo todo dolorido. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Agora vamos ler aí da sua casa, então, como ficou a revisão e a reescrita do quinto parágrafo. Joia! Muito bem. Agora, crianças, então vamos ler, né, para vermos como é que ficou aqui este parágrafo. Quando acordou, a princesa disse. Veja, né, a professora aqui colocou 2 pontos, parágrafo e travessão, porque tem um diálogo dentro desse texto, certo? Sempre quando tem, então, um diálogo entre os personagens da história, a gente acrescenta, né, 2 pontos, o espacinho ali que é o parágrafo, e o travessão, certo? Veja, aqui essa parte em preto a professora não mudou, né? Lembrando que a professora só mudou aqui o que está em vermelho. Então, veja, dormi muito mal, tinha algo embaixo daqueles colchões, fiquei com o corpo todo dolorido, foi um horror. Veja que aqui também eu coloquei, né, um ponto de exclamação para demonstrar que realmente a princesa estava muito descontente com aquela situação. Né? Ela não gostou mesmo de ter dormido lá, né, naqueles colchões e tudo mais, né? Então ela estava muito descontente. Por isso a professora quis dar mais ênfase aqui nesta parte, né? E coloquei ali o ponto de exclamação. Então veja, perceberam então que era uma verdadeira princesa, pois ela tinha pele muito sensível, já que tinha sentido o grão de ervilha, mesmo com tantos colchões. Então, o príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre, crianças. Aqui, né, a professora trouxe novamente para vocês compararem os 2 parágrafos, certo? Então, aqui o que está em roxo, né, a professora substituiu pelo que está em vermelho. Então, veja. Quando acordou, a princesa disse, né? Aqui eu coloquei o diálogo porque aqui estava assim. A princesa acordou e disse: dormi muito mal. Sempre que nós vamos colocar, então, crianças, né, o diálogo dos personagens dentro da história, nós precisamos, né, usar ali 2 pontos, o parágrafo e o travessão, ok? E aí, vejam, né? Ela fala assim, tinha algo embaixo daquela cama. Mas não era debaixo da cama, né? Era debaixo da onde? Dos colchões, certo? A professora não mencionou aqui, né? Ainda, as crianças também não mencionaram os acolchoados, enfim. Mas não tem problema, né? A gente, lembre-se que a professora disse que nós temos que ser fiel, né, ao texto original. Então, não era debaixo da cama, né? Era debaixo dos colchões lá que estava o grãozinho da ervilha, crianças. Então, veja, fiquei com o corpo todo dolorido. Essa parte ficou igual, né? Foi um horror. Eu quis dar mais ênfase nessa parte da história também, por isso a professora colocou ali, né, o foi um horror. Então, você pode fazer isso no seu texto também quando você estiver fazendo a sua reescrita, ok? Aqui, perceberam então que era uma verdadeira princesa, pois ela tinha pele muito sensível, já que tinha sentido o grão de ervilha mesmo com tantos colchões. Veja, assim, era assim, né? Perceberam então que a verdadeira princesa ficou meio confuso, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. Então, a professora enriqueceu ali
um pouco mais, certo? Esta parte, este trecho do texto. E eu só substituí o príncipe se casou com ela por então, né? Que dá a ideia de finalmente, né? Traz ali a ideia de que a história está chegando ao fim. Então o príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Joia? Então, crianças, agora eu quero que vocês leiam comigo o nosso texto reescrito e agora revisado, joia? Para nós sabermos aqui, né, para vocês verem como é que ficou, como que o texto ficou mais gostoso, né, de se ler, de se ouvir também, logicamente, joia? Então, com esses elementos que nós mudamos aqui, beleza? Vamos lá, então, acompanhem com a professora. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa, queria muito mesmo. Viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse igual à dos seus sonhos, mas não encontrou nenhuma. Voltou para casa desapontado. Naquela noite começou uma forte chuva. Raios e trovões atravessavam o céu e a chuva caía sem parar. Era uma situação muito assustadora. Foi quando o rei ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Lá fora estava uma princesa toda molhada. Sua aparência demonstrava o contrário, mas ela dizia ser uma verdadeira princesa. É o que vamos ver, pensou duvidando a velha rainha. A rainha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. Ali, a princesa deveria passar a noite. Quando acordou, a princesa disse: dormi muito mal. Tinha algo embaixo daqueles colchões. Fiquei com o corpo todo dolorido. Foi um horror. Perceberam então que era uma verdadeira princesa, pois ela tinha a pele muito sensível, já que tinha sentido o grão de ervilha mesmo com tantos colchões. Então, o príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Joia! Gostaram, crianças, da nossa revisão e da nossa reescrita? O texto ficou bem melhor, não ficou? Então, não deixem de fazer aí na casa de vocês, certo? Para a tarefa, crianças, anotem aí, a prof conta com vocês para fazer. Fazer a reescrita do texto corrigido e, se possível, enviar foto para a professora da sua turma fazer a correção e os devidos apontamentos, ok? Vamos ver então se nós atingimos o objetivo da nossa aula? Reler e revisar o texto produzido, identificando os aspectos que podem ser melhorados no texto, especialmente os elementos coesivos e a pontuação. Então, sim, certo? Atingimos o objetivo da nossa aula hoje. A professora quer deixar um forte abraço para vocês, né? Se cuidem, crianças, se cuidem, cuidem dos seus familiares também. E até a próxima aula. Um beijão! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Para iniciarmos a nossa aula, vamos lembrar do quê? Isso mesmo, dos 3 conceitos básicos de ciência da natureza. Vamos lá? Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar os nossos conhecimentos, nós iremos o quê? Retomar a aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos o quê? Muito bem, sobre a Lua. Então, convido você aí do outro lado para fazer a leitura junto com a professora. Acompanhe a leitura. A Lua é o nosso satélite natural que reflete a luz solar em nosso planeta. Ela é responsável por fenômenos como o efeito das marés e influencia em alguns setores da vida produtiva. Nossa, quanta coisa nós aprendemos sobre a Lua, não é? E pensando um pouquinho sobre tudo isso,
Vamos agora para o objetivo da nossa aula. Acompanhe junto com a professora aqui na leitura. Diferenciar a forma de construção do calendário de diferentes culturas. Isso, então hoje nessa aula nós iremos diferenciar os tipos de calendário das diferentes culturas, né? Para isso, a professora hoje trouxe para vocês uma imagem. Observe bem essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Isso, uma cesta de Páscoa. E o que tem nessa cesta de Páscoa? Nessa cesta de Páscoa, né, nós temos os ovos, ela está toda enfeitada. Mas o que será que ela tem a ver com essa aula? Vamos pensar um pouquinho? Agora vem a pergunta. Por que a data de Páscoa muda todos os anos? Pense aí com alguém que está na casa de vocês, reflitam. Alguns de vocês já sabem a resposta, então vamos validar um pouquinho essa resposta, né? A data de Páscoa, ela muda todos os anos devido ao equinócio. Nossa, mas o que será, professora, que é o equinócio? Então, você que está com o caderninho aí na casa de vocês, né? Vocês vão copiar essa palavra enquanto a professora está explicando. Equinócio, né? Vão copiando e, à medida que vocês vão copiando, vocês agora, né, vão começar a refletir o que será que é o equinócio. É uma palavra de origem latina que significa dias iguais. Opa, como assim? Né? O equinócio, ele faz parte da mudança das estações do ano. Então, sempre vai ter quando vai se iniciar a estação do ano, né? No hemisfério norte vai ser primavera e no hemisfério sul vai ser outono. Então, essas duas estações do ano que marcam o período do equinócio. Nessas duas estações do ano, os dias e as noites têm a mesma quantidade de horários, né? Por isso são dias iguais, né? No hemisfério norte, lembrando, é primavera agora. No hemisfério sul, que nem o Brasil, né, que está no hemisfério sul, é outono. Mas o que ela tem a ver aí com a data da mudança de Páscoa? Vamos pensar um pouquinho? Ela tem a ver por causa que lá no ano de 401 depois de Cristo, né, o Concílio de Nicéia decidiu marcar essa data de Páscoa. E como que eles marcaram? Observando, né, todo o ciclo da Lua e também das estações do ano. Então eles pensaram assim junto com eles, né, que o equinócio, ele deveria ser, né, a Páscoa deveria respeitar ser depois da primeira lua cheia após o equinócio. Venha fazer a leitura junto com a professora. Então aqui é como eles escreveram ali. O primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera do hemisfério norte. Então essa foi a decisão deles. Aqui não tem a palavra outono, não é? E nem primavera. Mas o equinócio, ele marca, né, essas duas estações do ano, né? Em um hemisfério é primavera e no outro vai ser o outono. Então, para nós aqui no hemisfério sul, né, a Páscoa, ela vai ser na primeira lua cheia após o outono. Lá no hemisfério norte, lá dos Estados Unidos, parte da Europa, vai ser após, né, a primeira lua cheia após a primavera. Vejam que interessante. E para a gente pensar um pouquinho mais sobre as datas de Páscoa, a professora que trouxe para vocês verificarem como essa data não é fixa no calendário. Então aqui trouxe 3 anos para vocês, 2020, 2021 e 2022, não é? Então aqui vocês vão observar o quê? No mês, a Páscoa é o mesmo mês, abril, abril e abril, não é? E as datas? Observem as datas aí, porque investigar o calendário também é uma forma de aprender ciência. Primeira data, no ano de 2020, 12 de abril. No ano de 2021, tá mais recente, eu sabia que vocês iam falar isso, dia 4 de abril. E 2022, dia 17 de abril. Como que a professora Dirce sabe que a Páscoa vai ser dia 17 de abril em 2022?
Pesquisei em fontes confiáveis na internet, porque é uma fonte de pesquisa. Pensando em toda essa parte aqui do calendário, né? Vamos para a nossa pergunta norteadora. Como foi construído o calendário? Pense aí, né? E vamos para a nossa primeira hipótese. Primeira hipótese, depende de qual calendário. Acredito que foi seguindo os astros do universo. Que interessante essa hipótese. Segunda hipótese, com a passagem do tempo baseado no Sol e na Lua. Opa! E agora a nossa última hipótese, com base nas fases da Lua. Que interessante! Vamos tentar validar essas hipóteses nessa aula? Vamos lá? Então aqui a professora trouxe um calendário para vocês de 2021. Lembra que a professora acabou de falar que um bom cientista também analisa as fontes escritas. Sim, então nós iremos analisar o calendário, porque a ciência, a experiência, a investigação é todo esse processo. Então aqui no calendário, o que nós podemos observar? Tem 12 meses, não é? É um calendário do ano 2021, né? Os dias, os meses estão todos certinhos, né? Não tem muita alteração. Nossa, mas agora eu tô ficando curiosa nesse calendário. Quando será que vai ser a data do meu aniversário que eu vou fazer 40? Ah, vou pensar aqui um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês que eu, com essa curiosidade, já fui observar, né? Olha aqui, o meu aniversário é em outubro, no dia 6 de outubro, que esse ano vai cair em uma quarta-feira. E você aí em casa também pode, né, se você já ainda não fez o aniversário, procurar que dia que vai ser o seu aniversário. E quem já fez, vai lá na internet, em fonte confiável, e pesquisa quando será o seu próximo aniversário. Porque esse é o processo de investigação. Só que, nesse calendário de 2021, eu quero que vocês atentem para o mês de fevereiro, né? Aqui, quem sabe, vocês não vão conseguir observar bem. Mas, esse ano, o mês de fevereiro teve quantos dias? Opa, não estou lembrando. Então, eu vou trazer o mês de fevereiro do ano passado para vocês observarem quantos dias teve o mês de fevereiro. Estão observando? Olha o último dia do mês de fevereiro. Opa, o mês de fevereiro de 2020 teve 29 dias. E agora? Quantos dias tem o mês de fevereiro de 2021? Opa, o mês de fevereiro de 2021 teve 28 dias. Isso significa que no ano de 2020 foi um ano bissexto. Por quê? Porque nós tivemos um dia a mais, né, no mês de fevereiro. De 28, nós tivemos 29 dias. E em 2021 não é ano bissexto. Mas como será que explica essa parte do ano bissexto? Então, eu quero que vocês observem agora esse calendário aqui. Esse calendário é o calendário gregoriano, tá? Esse calendário foi criado em 1582 pelo Papa Gregório, né? Por isso que o calendário é gregoriano, que ele tentou adequar a questão do tempo, do processo das estações do ano, de translação em torno do Sol, as horas, né? Porque tudo bem certinho, para um tempo mais exato, não é? E com isso eles instituíram nesse calendário que no mês de fevereiro, ao invés a cada 4 anos, terá um dia a mais, ou seja, no dia 28. Mas nesse calendário aqui que eu pedi para vocês investigarem, eu quero que vocês observem bem esse mês de outubro, que daqui a pouco nós iremos retomar a ele. Estão observando bem esse mês de outubro? Isso, vocês são os meus cientistas e investigadores. Vamos lá, observem bem, né? Observaram, fizeram as suas anotações no caderno, então daqui a pouco a professora já retorna. Então vamos conhecer outro tipo de calendário, né? Além do calendário gregoriano, nós também temos o calendário lunar, que é baseado com as fases da Lua, tá? Aqui vocês têm 2 tipos de calendário lunar. Então, assim, nós temos vários calendários lunares. Um deles vai apresentar as fases da Lua, né? Observem ali, né? 7 dias, com a mudança de lua e tudo mais. O outro calendário, ele tá todo coloridinho, não é? Que é um calendário de pesca, tá?
Então, ali ele vai ter as cores, né, indicando as fases da lua. Por exemplo, a cor azul, né, é a lua minguante, a cor vermelha, a lua nova, verde crescente e amarelo cheio. Nesse calendário, né, para quem gosta de uma boa pescaria, vai saber quando é uma boa pesca e quando não é uma boa pesca. Então, por exemplo, aqui a professora vai ler para vocês. No calendário ali que está marcada a lua cheia, a pesca ela é ótima em água doce. E ela é neutra, né? Então, quer dizer, como assim? Mais ou menos em água salgada, ou seja, no mar. Então, muitas pessoas que gostam de pescar, eles utilizam esse tipo de calendário. Também tem o calendário lunar para o plantio e outras finalidades, tá bom? Continuando, nós iremos ver outro tipo de calendário. Aqui nós temos o calendário indígena, né? O calendário indígena, ele tem diferentes elementos. Céu, terra, ciclo da lua, cheia dos rios, mudança das estações e atividades agrícolas. Veja quanta coisa tem, né? Esse calendário é o calendário lá dos indígenas do Xingu, tá? Então, eles fizeram baseados com o dia a dia deles. Por exemplo, no mês de dezembro, é o mês que tem melancia. Então, eles colocaram ali, né? O mês de julho é o mês onde vai ter a reprodução das tartarugas, tá? Pensando, gostei desse calendário aí, né? Me inspirando na cultura indígena, né? Nós iremos criar um calendário semelhante, tá bom? Como eu gostei assim, de ver bastante que eles estão colocando, então nós iremos fazer um calendário semelhante. Então eu sugiro para que vocês peguem uma folha ou no próprio caderninho de vocês, né? E façam um círculo. Tá? Pode pegar um pratinho ou faz a mão livre. Mesmo eu pegando com o pratinho, né? Tem umas bordinhas que estão aqui meio quebradas, ele não vai ficar bem certinho. E nós vamos dividir esse calendário, tá? Então, aqui nós vamos dividir, aqui a professora vai colocar um traço, fazer mais ou menos a mão livre. Tá? Você pode, se você tiver a régua, você pode pegar. Mas alguns não têm régua, então a professora vai fazer a mão livre. Não tem problema nenhum ficar tortinho. Aqui eu tenho dividido em 4 partes. Como são 12 mesas, como que eu vou dividir os outros exatamente? É como se eu fizesse um Vzinho aqui, tá? Mais aproximadamente que eu vou dividir esse calendário, tá bom? Ele não vai ficar perfeito? Não tem problema, né? O que nós precisamos é que ele atinja o nosso objetivo que nós iremos de construir o calendário. Em casa, vocês vão fazer o seguinte. A senhora vai tirar um pouquinho o caderno aqui para ficar um pouquinho mais livre, tá? Em casa, vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar assim nas laterais o nome dos meses, tá bom? Eu vou tentar escrever aqui de ponta cabeça. Vamos ver se eu consigo, tá? Já. Vou colocar só um, tá bom? Por causa do tempo. Janeiro. Isso. O que tem de importante no mês de janeiro para mim, professora Dirce? Eu acho que para mim o que tem de importante é eu ir passear lá no Parque Monteiro. Então, eu vou fazer uns desenhos, né, que eu gosto de ir passear lá com a minha família no período de férias. Então, eu vou fazer um desenho aqui que eu fui no Parque Monteiro. Daí, eu vou escrever aqui o outro mês, né, vamos lá, fevereiro. Escreve aqui do ladinho e veja o que tem importante no mês de fevereiro, eu vou desenhar. O retorno às aulas. Eu gosto muito do retorno das aulas. Então, eu vou tentar desenhar um caderninho, não é? Que é o retorno das aulas. No mês de março, eu acho que tem o Dia Internacional da Mulher. E irei completando. E vocês podem fazer isso em casa. Vocês vão ver aquilo que é importante para vocês, colocarem todos os meses aqui e ir desenhando, não é? Aquilo que é importante para vocês, né? Podem tirar também recorte da revista e colar, e assim vocês vão construir um calendário semelhante ao calendário indígena. Gostaram da atividade? Então, depois que terminar a aula, vocês concluem essa atividade, tá bom? E vão pensando o que é importante para vocês, porque assim a gente vai criando o nosso próprio calendário. Continuando sobre os calendários, nós também temos o calendário chinês, né? O calendário chinês, vocês vão observar que ele vai
né, analisar, né, as fases do Sol e da Lua. Então, ele tem influência na construção desse calendário do Sol e da Lua. Tem mais uma parte interessante do calendário chinês. O calendário chinês é um calendário que é ligado um pouquinho com as coisas místicas, né? Ele começa num tempo diferente do nosso, né? Isso, para vocês saberem um pouquinho mais, vocês têm que pesquisar. E esse ano, né, como tem a parte do horóscopo chinês, né, e tem animais no horóscopo chinês, é o ano do boi, tá? Então, esse é o calendário chinês. Nós também temos o calendário maia, né? Esse calendário também é super interessante, mas ele não é baseado no ciclo da Lua, e sim no ciclo do Sol. Esse calendário, o que ele tem de interessante? Ao invés de 12 meses, ele tem 18 meses. E, além desses 18 meses, tem 5 dias que não pertencem para mês nenhum. Olha que interessante. Claro que para a gente saber mais o porquê que foi construído, nós temos que fazer o quê? Muito bem! Pesquisar em fontes confiáveis. E é isso que você em casa, é uma sugestão que você pode pesquisar sobre o calendário maia. Veja quanta coisa interessante, não é? E também tem uns ciclos ali de mais de 5.000 anos, mas isso tudo fica para vocês pesquisarem. Agora, né, a professora tem uma pergunta para vocês aí, tá? Se vocês prestaram bem atenção na aula, não é? Ou já ouviram, então a gente vai ficar bem atento aqui. Qual é o calendário mais antigo? Pense aí você em casa, pergunte para quem está com você, um responsável, né? Ou o pai, a mãe, o irmão, que está assistindo essa aula junto com você e pense, né? Qual o calendário mais antigo? O calendário da América, da Mesopotâmia, da Europa? Qual será que é? Então, pense um pouquinho. Qual calendário é mais antigo? Pensaram? Conseguiram? Então, vamos ver aqui a resposta. Da América, eu já sei que não é. Da Europa, eu também sei que não é. Ficou da Mesopotâmia. Vamos lá? Isso mesmo. Então, vamos explicar um pouquinho sobre esse calendário aqui para vocês. Esse é o calendário da Mesopotâmia. Observaram bem esse calendário? Isso. Veja quantos detalhes diferentes ele tem. Não é? Esse calendário, o mês sempre vai começar na lua nova. Então, o ciclo desse mês, ele vai começar sempre na lua nova, tá? Então, aí é o início para ele de cada mês. Ele tem um ciclo de 354 dias no ano, ou seja, o nosso calendário tem 365 dias. Esse calendário é um calendário que tem um ciclo menor. E daí, quando os caldeus adaptaram, colocaram mais um mês a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, esse calendário teve mais um mês, não é? Para eles tentarem o quê? Adaptar o calendário. Não é isso que a professora colocou? Que muitos calendários são adaptados conforme o dia a dia, a vivência de cada povo, a sua identidade. Então, é isso que aconteceu com o calendário também da Mesopotâmia. Né? Continuando aqui, tem uma outra pergunta para vocês. Pense lá, vai perguntando, vamos lá. Né? Outros povos antigos também tinham calendários? Aí, você de casa que está sentadinho no sofá. Vamos lá, vamos pensar. Outros povos antigos também tinham calendários? Pensa. Claro que sim, né? Nós observamos que vários povos tinham muitos calendários. Então, vamos lá? Vamos observar? Então, aqui a professora também trouxe um calendário egípcio para vocês, né? Os egípcios, eles usavam o calendário solar de 365 dias. Nossa, bem semelhante com a quantidade de dias que nós temos no nosso calendário, que é o calendário... estou percebendo que tem gente levantando a mão. Gregoriano. Muito bem lembrado. Estou gostando de ver as associações que vocês estão fazendo durante essa aula. E falando do calendário gregoriano, vamos aqui retomar um pouquinho a ele.
A professora agora trouxe um calendário, né? Que a professora tirou da internet, né? De 2021, né? E também o calendário que a professora pediu para vocês analisarem, né? Vamos ver se vocês analisaram corretamente, tudo certinho, tá? Pensa aí vocês. O que tem de diferente nesse calendário? Será que vocês estão conseguindo observar? Isso mesmo. Veja a tristeza da professora Dirce. Se eu tivesse nascido em 1582, com certeza meu aniversário não seria no dia 6 de outubro. Não é? Observaram? Agora perceberam por que a professora colocou a data do aniversário no calendário no início da aula? Isso mesmo. Porque o calendário aqui gregoriano, ele tem 1, 2, 3, 4 dias e de repente na sexta-feira aqui passou a ser dia 15. Cadê os outros 10 dias? Nossa, eu não poderia comemorar meu aniversário no dia 6 de outubro, segundo esse calendário gregoriano de 1582. Mas por que será que isso aconteceu? Vocês estão lembrando que vários povos fizeram o quê? Adaptações desses calendários. Isso mesmo, vários povos fizeram adaptações. E o calendário gregoriano, eles também tiveram que fazer adaptação no tempo. Para quê? Para ficar mais preciso a questão de dias, né? Porque o período de rotação, né, da Terra é 1 e de translação da Terra ao entorno do Sol, ele é 365 dias, né? Tem 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Nossa, vamos parar por aí. Vamos, 365 dias e 6 horas. Então, a cada 6 horas, nós vamos ter primeiro o ano bissexto, que vai somando de 6 em 6. Né? A cada 4 anos, nós teremos o ano bissexto, não é? E então, eles tiveram que adequar. Para que ocorresse essa adequação no calendário, eles tiraram 10 dias do calendário. Então, a pessoa, numa quinta-feira aqui que foi dia 4, no outro dia, de repente, é dia 15. Muitas pessoas naquele período nem perceberam essa mudança, né? Porque nem todo mundo tinha acesso ao calendário e também, às vezes, não tinha acesso, naquele período, às noções de tempo, tá? Mas, né, quando a gente vai estudar e vai analisar os calendários, nós percebemos isso. Então, essa noção de tempo é uma noção para a gente ter o quê? Uma adequação do tempo para os próximos calendários. E assim vai acontecendo. Por isso que depois surgiu o ano bissexto, para que a gente pudesse adequar o calendário com o tempo, né, mais aproximado de translação que a Terra e a Lua realizam ao redor do Sol. Aqui nós temos o calendário de 2021 e como vocês observaram lá, em 2021 nós não temos o quê? O ano bissexto. Veja que legal e que interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês observaram esse detalhe. Por isso que o processo investigativo em ciência não é só apenas as experiências. É as experiências e a análise. E nós precisamos treinar os nossos olhos para análise. Porque eu terei pequenos, grandes cientistas no futuro. Daqui 15, 20 anos, tenho certeza que a cidade estará cheia de cientistas. E nós iremos retomar agora para a nossa pergunta norteadora. Como foi construído o calendário? Vamos pensar aí? Isso, como será que foi construído o calendário? Vamos para as hipóteses que nós tivemos? Depende de qual calendário. Acredito que foi seguindo os astros do universo. Bem interessante, né? Com a passagem do tempo, baseado no Sol e na Lua. Com a passagem do tempo, baseado no Sol e na Lua. Também muito interessante. Com base nas fases da Lua. Nossa, adorei as hipóteses de vocês. Percebam que realmente, né, muitos calendários, eles foram construídos com base no quê? Na análise dos astros, do Sol, da Lua, né? Sob a influência que eles tinham aqui, né, na Terra. E muitos desses calendários, olha que incrível que foi a construção deles. Eles não tinham equipamentos assim, né, de última geração para observar todos esses ciclos. Eles começavam a observar do quê? Da Terra.
A Terra é como se fosse uma pequena, a nossa casa comum é como se fosse uma janelinha para a gente observar todo o universo. Claro que a olho nu é um pouco difícil, mas se a gente vai em um local que tem menos luminosidade, que não tem tanta interferência das luzes de um ambiente, nós conseguimos ver muitos detalhes que até então nós não percebemos. Até mesmo, veja bem, o ciclo da Lua com mais detalhes, a quantidade de estrelas, a posição dessas estrelas. Durante o dia, claro que sim, gostei. Durante o dia nós também podemos observar. Pense você observando o momento que o sol nasce, daqui uma hora você vai lá e observa a posição desse sol e vai realizando o quê? Todas as anotações referentes às observações que você fez, né? E aqui a gente viu com base as fases da Lua, relembrando um pouquinho da aula anterior lá, né? As fases da Lua também com a influência da gravidade, das forças gravitacionais, né? Também são observadas e tem relação também, veja lá o calendário de pesca que a professora trouxe, né? Com se uma pesca vai ser boa, se uma pesca vai ser mais ou menos, né? Ou uma pesca vai ser regular, não vai ser tão boa assim. Então ele também influencia também na questão da pesca, do plantio. Então tudo isso eles começaram observando como? Com muitos equipamentos? Não, apenas observando e realizando as anotações. Porque quando eu realizo uma anotação no caderno, eu verifico aquela anotação, o que eu vou perceber? Eu vou perceber detalhes dessa anotação. Eu vou perceber aquilo que tinha ali. Veja que interessante. E agora, não é? Nós vamos concluir nessa aula que os calendários foram baseados conforme a necessidade específica e cultural de cada povo, podendo ser baseados no ciclo dos astros. Alguns calendários sofreram modificações baseadas no movimento de translação a fim de serem mais precisos. E realmente é isso que aconteceu. Então, cada povo foi analisando e vendo cada parte que foi mais precisa. Vamos ver se nós chegamos ao objetivo nessa aula. Diferenciar as formas de construção de calendário de diferentes culturas. Sim, hoje a professora trouxe muitos tipos de calendário, com certeza tem mais tipos de calendário e depende de você ir além aí na sua casa. Pesquisar, perguntar para a sua professora também, né? Para o quê? Para incentivar a pesquisa e, claro, daqui um dia vocês vão ser grandes, pequenos cientistas muito bons. E pensando em tudo isso, para registrar, vocês vão receber na casa da escola de vocês a tarefa. A primeira tarefa com base nas duas aulas, né, de Terra e Universo. Aqui vai ser sobre o ciclo da Lua, vocês vão ler a comanda daqui, a comanda aqui, e vão encaixar se é lua cheia, minguante, nova. Eu li aqui, né, o enunciado, vão ver se é lua nova, vou colocar aqui o nome. E aqui do outro lado, vocês vão escolher um dos calendários que nós aprendemos nessa aula e vamos descrever. Claro que nada impede de vocês procurarem uma fonte confiável para saber um pouquinho mais de cada tipo desses de calendário. Tudo bem? Tudo certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa aula. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Hello everyone, how are you? I'm fine, thanks. Como é que vocês estão, crianças? Eu estou bem, obrigada. Vamos a mais um momento especial do Vem Aprender para a gente conhecer um pouquinho mais da língua inglesa. Isso mesmo, vamos conhecer algumas outras palavras, algumas outras expressões, mas primeiro eu quero saber, do you remember past classes? Vocês se lembram das aulas passadas? Das outras aulas? Vamos ver o que nós já aprendemos? In the first class, nós aprendemos na primeira aula, sun, air, food, water, plants, everyone. E lembram que a professora comentou com vocês que quando vocês olham as gravuras, vocês reconhecem as palavras? Professora, mas está faltando uma gravura. Air. A professora não colocou justamente para vocês irem fazendo essa referência quando tem alguma coisa que não tenha gravura, entende? E
Olhem para a palavra air. Isso, lembra ar. Então a prof não colocou de propósito, porque eu não achei uma gravurinha de ar, apenas o ar, né? Como que eu ia representar isso? E eu gostaria que vocês olhassem isso, que vocês vissem essas gravuras e aprendessem um pouquinho mais da pronúncia. Vamos falar junto com a professora, ok? Eu falo e vocês repetem. Sun. Ok. Air. Food. Water. Plants. Everyone. Yes, it's very good. Congratulations for you. Mas nós também já aprendemos na primeira aula, in the first class, sobre school objects. Vamos lá? Ruler, scissors, glue, notebook, pencil case, brush, eraser. Olha quantas palavras vocês já conhecem. Vamos repetir com a professora? Bem slowly, bem devagar. Ruler, scissors, glue, notebook, pencil case, brush, eraser. Ok, vocês são muito espertos, vocês já estão muito bem. Olha, opa, I'm sorry. In the second class, o que nós aprendemos lá na segunda aula? Three little pigs living in a forest. Big bad wolf. Straw house. Wood house. Brick house. Yes, it's very good. Olha quantas palavras vocês compreenderam, vocês já aprenderam. Vamos repetir com a professora? Slowly. I speak, you listen and repeat. Ok? Eu falo, vocês escutam e repetem. Three little pigs live in a forest. Muito grande, professora. Vamos por parte. Three little pigs live in a forest. Big bad wolf. Straw house. Brick house. Wood house. Okay, it's very good. And the third class, o que nós vamos aprender na terceira aula? Hoje, today. Então, today I bring very special people. Eu trouxe pessoas especiais para a nossa aula de hoje. Quem será? Let's see who these people are. Vamos acompanhar a professora e vamos ver quem são essas pessoas que vieram nos acompanhar na aula de hoje? Ok, The Incredibles. Yes, the family. Essa família, crianças, é uma família muito especial, não é mesmo? Vocês já conhecem eles lá dos desenhos, vocês já viram, já assistiram algum desenho sobre eles, tenho quase certeza. Muito bem. E eles vieram hoje aqui na nossa aula para nos ajudar a conhecer os membros da família em inglês. Como é que eu falo, né? Família, por exemplo. Family, ok? And como é que eu falo que essa pessoa é o responsável pela família? Ele é o pai dessas crianças e é o marido dessa mulher. Então, a gente tem algumas palavrinhas que a gente vai conhecer hoje e outras que a gente vai conhecer na próxima semana, ok? Vamos devagar para vocês conseguirem compreender.
esse daqui, he is a father. His father, I'm sorry, his father. Ele é o pai, né, da família. Então é o pai, father. Ela é a mãe, a Elastic Woman, ok? Elastic Girl. E ela é a mãe, então mother. Ok? It's very good. Essa menininha bonita aqui é a Violet. A Violet, ela é filha desse casal. Então a Violet, daughter. Daughter, a filha. Ok? Esse menino é o Flecha, o Dash, em inglês, né? Dash, que é o nome que ele recebe lá. O Dash, ele é o filho do casal. Então é son, ok? Son. A boy, ele é um menino. E esse menininho aqui também é a boy, mas é apenas um nenê. Então é baby, ok? Então aqui vou contar para vocês que essa família é composta por 5 pessoas. Father, mother, daughter, son, boy and baby, ok? Aqui os dois são filhos, mas como eles são filhos, né, a gente vai ficar com o son, que é um pouquinho maior, e o baby, que é o menininho, ok? Para fazer a referência, para vocês identificarem quem é quem. Mr. Incredible, he is a man, ele é um homem. Elastigirl, she is a woman, ela é uma mulher, woman. Violet she is a beautiful girl, ela é uma menina muito bonita. Dash is a boy, ele é um menino. And Jack, que o nome dele é Jack. O Jack is a baby, a boy, a baby, ok? Um menino, né? E um bebê. Se nessa família nós temos quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Em inglês, como é que eu falo? Como é que eu posso enumerar essas pessoas? Como é que eu posso contar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas, ok? Father, mother, daughter, son and baby, ok? Então vocês já aprenderam 5 palavras e também aprenderam 5 numerais. 1, 2, 3, 4, 5. Compreenderam? Quando eu estou contando em inglês, né? Então eu estou usando os numerais. Olha que beleza, crianças, quanta coisa, quanta informação legal, não é mesmo? Vamos para o nosso joguinho, porque eu quero que vocês compreendam mais um pouquinho e olhando as palavras escritas, para não ficar só na oralidade, ok? Então vejam lá, o jogo é assim. Vocês vão me ajudar a ler as palavrinhas que nós aprendemos hoje, as palavras em inglês, e nós vamos colocar aqui ao lado a gravura que referencia essa palavra, tá? A gravura que me dá o significado. Tenho todas as pessoas aqui da família, por aqui para cima. E vocês vão me ajudar a escolher qual delas que vai ser a certa. Vamos lá. Primeira palavra, family. Qual é a gravura que representa family? Essa? Essa? Não, esse é o dash, né? A família aqui, ó, professora. Isso mesmo, a família. Então, family. Onde que tá a cor que eu vou ligar lá. Assim vocês vão identificando a palavrinha que está escrita com a gravura, ok? Family e o desenho. Próxima palavra. Dead. A professora esqueceu de comentar com vocês que as palavras, às vezes, elas têm uma outra, como que eu posso dizer? Eu posso dizer de várias maneiras a mesma palavra, né? Então, eu falei que o Mr.
esqueci o nome dele, Incredible, Mr. Incredible. He is father, né? Ele é o pai. Então, quando a gente vai chamar de uma maneira mais carinhosa, assim, a gente pode utilizar a palavrinha dad. Então, é como se fosse no português, papai, ok? É mais carinhoso. E mother, eu também posso utilizar no português como se fosse mamãe, no inglês, mom, ok? Compreenderam? Então, dad and mom. Então, aqui apareceu a palavrinha dad, aí que eu lembrei que eu não tinha falado para vocês ainda, né? Mas o dad faz como se fosse o diminutivo de father, ok? É mais carinhoso, aproxima mais a pessoa do significado. Então, quem que é o dad? Ok, Mr. Incredible. Cadê o dad? Aqui. Dad. Cabe mais uma figurinha aqui. Próxima palavra. Mother. Yes, mother. Who is mother? Quem é a mãe? Ah, mãe Elastigirl. Yes. Opa. Que demais. Aqui. Então, mother aqui. It's very good. E agora? Son. Quem nós combinamos que a gente chamaria de son? Porque temos dois, né, que poderiam ser, mas son a gente escolheu que seria o maiorzinho dos meninos, the boys. Yes, aqui, o Flash. Dash, I'm sorry, Dash e o Flecha, né? Em português ele ficou conhecido como Flecha. Então aqui, ó, son, ok? E daughter, who is daughter? Ah, Violet. A Violet is daughter. Ela é a filha, ok? E a baby, Jack. Ok, it's very good. Vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui para caber bem certinho. Baby, Violet vai mais para baixo. Bom, agora eu vou pedir para vocês repetirem comigo. Eu vou lendo e vocês vão repetindo para a gente aprender um pouquinho mais sobre as palavras. Vamos lá? As palavras, na verdade. Family. Dad. Mother. Son. Daughter. Baby. It's very good. Lembram que eu contei para vocês que vocês estavam aprendendo também os numerais? Yes, it's very good. E os numerais, nós contamos, tem 5 membros nessa família, né? 1, 2, 3, 4, 5. And agora eu gostaria que vocês me ajudassem a colocar aqui nesses cartazes o nome dos números, só para vocês identificarem. Deixa a prof puxar aqui um pouquinho, para vocês me ajudarem a identificar as quantidades, e aí a gente vai poder escrever, visualizar a escrita dos nomes, dos numerais, ok? Vou colocar até na ordem, assim, que daí vocês... Vocês conseguem enxergar bem aí? Ok? Yes. Então vamos lá. Aqui eu tenho um personagem. A Big Bad Wolf. Então, one. Olha só como é que escreve a palavrinha one. Esse é o número 1, ok? E agora? 2 scissors. 2 tesouras. 2. Olha só. 2 scissors. Ok? It's very good. And 3 little pigs. Yes, 3. Vocês viram, né? Acho que a prof só colocou o numeral na historinha. Aqui vocês vão ver a escrita. 3. And who is this? Ah, 4 children. Yes, 4. Olha só como é que escreve. Por que a professora gosta que vocês olhem a escrita? Para vocês já irem se acostumando um pouquinho, né? Porque são bem diferentes da língua portuguesa, né?
Mas assim vocês já vão se adaptando a visualizar a escrita. And 5 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. 5 people. I'm sorry. Deixa eu virar aqui. Senão eu não consigo encaixar, porque Mr. Incredible está na minha frente. I'm sorry. Yes. It's very good. Vamos contar com a professora e visualizar cada um dos cartazes de novo? Vamos lá, então. Eu falo, vocês repetem. 1, 2, 3, 4, 5. It's very good. Crianças, vocês são muito especiais. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e na próxima aula nós nos veremos novamente. Um beijo no coração de vocês e se cuidem!